Família, que bom nós estarmos juntos mais uma vez neste encontro especial através das redes sociais do YouTube e do Facebook da Associação Paulista Leste para podermos unidos aqui na mesma fé conversarmos e ampliarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer a você que nós teremos um propósito especial nessa noite, que é de adorar ao nosso Deus através daquilo que nós podemos oferecer para Ele hoje. Vamos louvar, vamos orar, vamos interceder, vamos ofertar, mas estaremos também de coração aberto para ouvir a palavra do nosso soberano Deus, que tem muito a trazer para mim e para você também. Uma boa noite, que bom que você selecionou esse tempo para juntos passarmos aqui louvando, adorando o nosso Deus. E você, caro amigo que agora nos acompanha, é muito bem-vindo mais uma vez a esta transmissão que fazemos sempre aqui da Associação Paulista Leste. E você, que é membro dessa associação, seja bem-vindo. A você que é um amigo, está passando agora pela internet, seja bem-vindo, fique conosco. Já peço a você que vá fazendo aí os comentários, enviando o seu nome, o nome da igreja que você pertence ou de onde você é, e também colocando para nós o seu pedido de oração. Teremos algumas atividades especiais. Então, cumprimento a você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para darmos início então ao nosso programa, quero lhe convidar a cantar junto comigo, Nas Mãos do Oleiro. Vamos cantar? Vamos louvar o nosso Senhor Jesus? Convido você então, junto com a sua família, a cantar conosco. Cantemos. Tuas mãos, eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim, nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Deus nos chama para uma restauração especial, a restauração das nossas vidas. E eu quero convidar a você a se colocar nas mãos de Deus como se fosse um vaso, nas mãos do oleiro que tudo pode restaurar. Tuas mãos, eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim, nas mãos do oleiro me entrego
ser um novo vaso nas mãos do oleiro. Me entrego inteiro para ser quebrado e refeito nas mãos do oleiro. Sou restaurado para ser um novo vaso nas mãos do oleiro. Me entrego inteiro para ser quebrado e refeito nas mãos do oleiro. Sou restaurado para ser um novo vaso. Quero convidar a você para que neste momento nós possamos orar ao nosso Senhor Jesus. Então, vamos todos, juntos, em atitude de concentração e reverência, vamos orar ao nosso bondoso Deus. Santo Deus e querido Pai, a nossa gratidão por Tua bondade, porque o Senhor nos preservou, para que juntos, nesta noite especial de domingo, possamos render louvores ao Teu santo nome. O Senhor, ó Deus, tem tido cuidado de cada um de nós. O Senhor tem sido Deus da nossa casa, e nós sabemos, ó Deus, que mesmo em meio a lutas e dificuldades, o Senhor, como bom pastor, tem estado conosco. Tem sido como alguém que nos restaura, que ajunta as partes quebradas e que faz, ó Deus, de cada um de nós novos em Tuas mãos. Portanto, nós te agradecemos pela bondade de mais este dia vivido, porque o Senhor nos emprestou o ar para respirar e nos deu uma nova chance de nos decidirmos ao seu lado. Que tudo que fizermos aqui seja para a Tua glória. E por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, eu gostaria de começar aqui cumprimentando algumas pessoas que nos assistem de suas casas. Quero dizer a você que está comentando aí agora em nossas redes sociais que você é muito bem-vindo mais uma vez às nossas transmissões, aos programas que temos feito diretamente aqui em nossos canais. Já quero até talvez te motivar a fazer algo especial. Por favor, compartilhe esta transmissão. Outras pessoas podem ser alcançadas a partir de um compartilhamento. Alguém, um amigo, um parente, quem sabe alguém com quem você se relacionou há algum tempo atrás, que possui os seus contatos, ele verá que você publicou algo especial neste momento e poderá estar conosco aqui também. Deus muito pode fazer com aquilo que nós fazemos também. Então, deixe Deus multiplicar os compartilhamentos da fé. Compartilhe neste momento, através do YouTube, através do Facebook, a nossa transmissão e saiba que Deus fará grandes coisas com você. Quero começar dando boa noite aqui a Elizabeth Pereira, sempre fiel às nossas transmissões. Que Deus possa lhe abençoar lá da igreja de Parque Tietê, enviando uma boa noite a todos vocês. Também Alberto Kendi, quero cumprimentar a você, juntamente com José Santana, que é lá do Jaraguá, mandando também o seu abraço aqui para o pastor José Luiz, muito querido. Também Luiz Alcântara, enviando boa noite a todos nós. Amigo Rude Salazar, da comunidade hispana, aqui da Associação Paulista Leste. Nossos amigos da comunidade hispana, que também são pessoas extremamente queridas, um grupo muito animado, pertencentes aí ao pastor Yuri Prada, Deus o abençoe. Quero cumprimentar aqui também o Haroldo e a Bisa, de Vila Santa Maria, que deixou para nós também aqui o seu abraço. Quero cumprimentar Robson Gomes, Lívia Passos, Ana Ferreira, Dete Esteves, Marisa Santos, Norma Gonçalves, mais quem? Rosilene Oliveira e também a Raquel Moreira, que é da Igreja da Casa Verde.
A Lívia Passos é da igreja de Jardim Brasil. Pastor Rogério sempre também acompanhando conosco as nossas transmissões. Aos pastores da Paulista Leste, o nosso grande abraço a todos vocês. Que Deus possa abençoar. Muitos dos nossos pastores têm feito lives em seus distritos, feito classes bíblicas também com os seus distritos. E nós queremos pedir a Deus que abençoe imensamente as iniciativas dos nossos pastores. Portanto, uma boa noite a cada um de vocês que nesse momento participa destas lives especiais. Neste momento nós teremos a hora especial e muito importante de adorar ao nosso Deus através dos dízimos e ofertas. Uma adoração especial que será conduzida pelo pastor João Nogueira. Pastor João Nogueira, vem para cá, que Deus o abençoe. Uma boa noite, pastor. Amém. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite a você que está nos assistindo de casa. É uma alegria, um prazer poder estar sendo recebidos aí na sua casa nesse instante. Você sabe, pastor Luiz, que a Bíblia tem alguns textos bonitos. E dentre esses textos, o livro de Levítico, capítulo 6, verso 12 e 13, diz o seguinte, olha que interessante. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Deus está falando aqui para todos nós, para a igreja como um todo, que a obra dele não pode parar. Ele diz, olha, o fogo tem que estar sempre aceso e o sacerdote precisa colocar lenha no fogo novamente. E como é bonito, pastor Luiz, que a gente tem visto aí pessoas aqui da APL, de outros lugares também, sendo fiéis a Deus no pouco ou no muito. Isso é bonito da gente ver, porque assim o nosso coração se enche de emoção com isso daí. Pastor, e a verdade é que esse texto bíblico, ele nos lembra que no templo, na casa do Senhor, o fogo deve se manter aceso, para que nós possamos ter vida, não tão somente na igreja, mas também na vida de cada pessoa que até ali vai. Nós hoje estamos sendo a igreja de Deus nas nossas casas. Não podemos deixar a chama do Senhor se apagar. Temos que preservar ali a manutenção da adoração ao Senhor, deixando as nossas ofertas voluntariamente, de coração feliz, para que este fogo, esta chama de Yahvé, nunca se apague. Nunca se apague. E você sabe, pastor, que uma palavra que você usou, que é muito forte, é voluntário, porque Deus não se alegra de ofertas choradas. Ele quer a nossa adoração espontânea, a nossa adoração voluntária, a nossa adoração pelo amor que Ele sente e que Ele tem por cada um de nós. Em gratidão a esse amor, nós somos fiéis a Ele. E nós agradecemos de verdade, não me canso de agradecer, porque os irmãos aqui da APL têm se mantido fiéis e não têm deixado a chama apagar. Louvado seja Deus. Eu até talvez lhe peço para repetir para nós algo que tem sido sempre falado aqui, porque em tempos em que a igreja não pode se abrir, a igreja já havia, até mesmo anteriormente a isso, preparado meios para que os irmãos pudessem também fazer a entrega de suas ofertas, seus dízimos. Nos fale um pouco sobre isso. Olha só, pastor, como que as coisas são. No ano de 2018, a igreja criou um aplicativo chamado 7Me. E assim, ali a gente não sabia de pandemia, a gente não sabia de nada. Foi simplesmente algo que a igreja criou para facilitar ali a adoração daqueles que... Porque hoje em dia a gente vive num tempo em que é difícil você andar com dinheiro, nem todo mundo leva dinheiro, você faz muitas transações bancárias. E a igreja criou, então, esse sistema, esse aplicativo chamado 7Me. Nós não imaginávamos que a gente ia estar numa situação como essa que a gente está hoje. Tem muitos irmãos aqui da APL, de outros lugares também, que têm baixado o aplicativo, é muito simples, e têm conseguido fazer as suas doações através desse aplicativo do 7Me. Pode ser pelo cartão de crédito, cartão de débito ou transferência bancária. Só que o que é bonito é que a igreja ela está preocupada, não só... A igreja quer que a chama da missão continue acesa, só que assim, a gente está preocupado também se tem alguém passando necessidade. As nossas igrejas, a gente louva a Deus, as nossas igrejas elas estão se abrindo para que alimentos sejam coletados, para que esses alimentos sejam distribuídos ali para as pessoas que têm necessidade. E quando as pessoas vão ali na igreja também, às vezes a pessoa tem dificuldade de levar ali
de doar através do ServeMe ou de uma transferência bancária, a pessoa leva ali na igreja os seus alimentos e tem condição também ali de deixar os seus donativos ali, a sua oferta voluntária. Amém. Deus seja louvado, né? Porque a gente sente que até nisso o Espírito Santo de Deus já guiava a sua igreja, preparando ela para um momento como tal, né? Nós não sabíamos, Deus sabia. Deus sabia. Amém por isso. E eu quero orar por você que está em casa, eu quero fazer uma oração especial por você, para que Deus continue cuidando de você. Deus, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso Criador, mas Ele é o nosso mantenedor. Eu quero orar por você também de uma forma especial. Se você puder, feche seus olhos comigo, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, teus filhos. Muito obrigado porque o Senhor tem provido para nós todas as nossas necessidades. E nós te pedimos que o Senhor dê a todos nós um espírito generoso como o Senhor é generoso. Nós também possamos manifestar essa generosidade vinda das tuas mãos, que a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando, que nós possamos nos manter fiéis ao Senhor, que nós possamos manter também a tua igreja com os recursos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor continue com cada um. Talvez tenha alguém preocupado, haja alguém angustiado do ponto de vista financeiro, ou com algum problema que está passando, que o Senhor possa socorrer essa pessoa, que o Senhor possa prover uma forma de manutenção, emprego, um meio, mas que todos nós saibamos que o Senhor é o Deus que nos conduz. Continue conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Prazer estar aqui, Prazer viu, pastor? imenso poder recebê-lo aqui sempre. Tá joia? Deus abençoe. Que Deus lhe abençoe. Eu quero, nesse momento também, falar sobre os pedidos de oração. Muitas pessoas têm enviado aqui os seus pedidos, eu já posso começar a ler, e peço a você que, neste momento, também coloque aí o seu pedido de oração. Qual é o pedido, a súplica que você tem a Deus? Mas talvez o que você tenha no seu coração seja uma imensa gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito também na sua casa. Coloque aí. E eu convido a você, adote um pedido de oração, adote um agradecimento e louve ao Senhor por esta pessoa, em nome dessa pessoa, em prol de famílias que agora também se manifestam. Mas quero ler aqui pelo menos 4 pedidos especiais. A Maria Aparecida, ela colocou assim: eu peço pela vida de Regina Furtado, Fabíola e Sérgio. 3 pessoas. Que coisa importante é nós intercedermos pela vida de alguém. Nós não sabemos o que se passa, Maria Aparecida, na vida dessas 3 pessoas, mas você sabe, e aquilo que você não sabe, Deus o sabe, e Deus vai cuidar, Deus vai estar com essas pessoas. Intercedam todos, por aqueles que existem perto de você e próximos de você, certamente Deus os abençoará. Arlene Granja pede pela vida espiritual e também pelo seu casamento, pelo esposo, para que ele se decida por Cristo Jesus. Pode ter certeza, Arlene, que esse é um pedido que Deus tem prazer em atender. Quando nós suplicamos para que alguém se converta, para que alguém se entregue a Cristo, abra mão de si mesmo, livre-se do egoísmo e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração também. Dessa maneira, as pessoas se tornam mais suaves, mais amorosas, elas se tornam melhores, e pode ter certeza, você também, a sua casa, ganhará muito com isso. É a nossa esperança, que Deus possa ajudar, para que o coração do seu querido esposo possa estar aberto à mensagem de salvação, que Ele também nos oferece. Sueli Silva, orem pela família do Wagner. Seu pai faleceu com coronavírus. Querido Wagner, que o Espírito Santo de Deus console o seu coração. Eu não tenho noção da sua dor, do que se passa aí, mas Cristo Jesus tem. Ele sabe muito bem, porque Ele viveu aqui entre nós, e Ele pode te ajudar também. Saiba que este consolo um dia se tornará em grande alegria, pois Cristo Jesus vai voltar a essa terra, e Ele há de trazer à vida todas aquelas pessoas que morreram em seu nome, que estiveram com Ele, e tenha fé, porque o nosso Deus é rico em misericórdia e Ele é rico em perdoar, e Ele pode com certeza te dar esta felicidade.
Sueli, vamos orar pelo Wagner. E também, por último, a Alvelita pede por seus filhos, porque eles se desviaram, a Ellen e a Aline. Pode ter certeza que Deus nunca abandonará. O nosso pedido aqui será para que o Espírito Santo incomode o coração de suas filhas. E pode ter certeza que Ele o fará, para que elas tenham paz unicamente na casa de Deus e, é claro, nos braços do Pai. Pode ter certeza, Deus tem um plano para elas. Eu coloco aqui cada um destes pedidos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Criador, o nosso Pai eterno, e Ele sabe muito bem o que fazer, muito melhor do que nós poderíamos fazer. Portanto, vamos orar, pedir ao nosso Senhor Jesus para que continue cuidando de cada um de nós. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor é o Deus a quem nós escolhemos servir e por isso, nesta hora, dedicamos estes pedidos que lemos aqui em Tuas mãos. Abençoe, ó Deus, o pedido feito pela Maria Aparecida, pela Arlene Granja, também pela Sueli e pela Alvelita. Pedem pelos filhos, pelo esposo, por conversões, por consolo e amparo espiritual, pedem por amigos, e assim também são os pedidos que moram no nosso coração, para muitas pessoas receberem das Tuas mãos a bênção, a paz que nós queremos que elas tenham. Santo Deus, estamos em meio a uma crise jamais vivida, mas uma crise que pode ser também um momento de refletirmos na fé, refletirmos na entrega pessoal de cada um de nós em Tuas mãos. Portanto, fica conosco, nos abençoe e esteja em cada lar agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Chegou o momento de nós cantarmos. Vamos cantar então? É a hora de nós cantarmos Não Há o Que Temer. É nisso que nós confiamos. Convido você para que junto comigo cantemos ao nosso Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Vamos cantar todos juntos em louvor ao nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor,
teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Que bênção é nós podermos cantar de que ao lado do nosso Senhor Jesus nós não temos o que temer, não é verdade? Mas para isso precisamos aprender mais da sua palavra. E é por esse motivo que com grande alegria convido agora o pastor Leonardo Martins e também os seus convidados, para que juntos possamos estudar o livro do Apocalipse. Seja bem-vindo ao estudo da palavra de Deus. Uma boa noite a todos, que bom que você está aqui para mais uma vez nós podermos estudar a palavra de Deus. E assim como foi mencionado, estamos dando continuidade à série Esperança para o Mundo em Crise. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, eu quero pedir que você se acomode, pegue a sua Bíblia, abra aí o seu aplicativo, clique no link, participe. Quero também te pedir uma ajuda, eu quero que você compartilhe esse link para que outras pessoas também possam ser abençoados com o estudo da palavra de Deus. Então, chega um pouquinho mais perto, vamos participar. Eu quero que você esteja nesse momento atento ao livro de Deus, ao estudo do livro do Apocalipse. E assim como foi das outras vezes, nos outros momentos, eu quero chamar aqui os convidados especiais. Hoje eu tenho mais 2 amigos especiais que vão participar conosco. Quero convidar o pastor Gilmar Rodrigues. Para quem ainda não o conhece, o pastor Gilmar Rodrigues, ele é pastor do distrito do Jardim Robru, um dos distritos aqui da Paulista Leste. Pastor Gilmar, seja bem-vindo. Ele está aqui se achegando, se aconchegando. Seja bem-vindo, pastor. Uma boa noite. Boa noite, pastor Leonardo. Boa noite a todos nossos queridos amigos internautas que estão nos acompanhando através dessa live. Que Deus te abençoe neste domingo e que você receba as bênçãos do Espírito Santo nessa noite ao estudar o livro do Apocalipse. Sejam todos bem-vindos. Que bom, pastor, já chegou animado. Eu gosto de ver gente animada, alegre. Espero que você também esteja animado e feliz, sabendo que esse livro tem esperança e tem muitas promessas para nós nessa noite. Quero convidar também o pastor Jefferson Santana. Seja bem-vindo, pastor. Pastor Jefferson, ele é pastor do Jardim das Oliveiras, também mais um distrito aqui da Zona Leste de São Paulo, e está aqui para abençoar a nossa vida. Pastor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor Leonardo. Boa noite, querido amigo, querido irmão que está conosco nesta noite. É um prazer poder estudar a palavra do Senhor contigo nessa noite. Que bom, pastores. E assim como foi nos outros temas estudados aqui nessa noite, nas transmissões, nós sempre temos o costume de dar a oportunidade para que vocês possam mandar um abraço, uma boa noite, dar um alô para o distrito de vocês, as pessoas que vocês amam. Então, eu vou começar de novo pelo pastor Gilmar. Manda um abraço para o seu grupo aí. Ok, eu gostaria de primeiro mandar um grande beijo e um abraço para as minhas 2 mulheres, a Sheila, minha esposa, e a Laurinha, minha filha, que estão nos assistindo lá de casa. Um beijão, papai te ama, filhinha. E também gostaria de mandar um grande abraço para alguns amigos lá do meu distrito de Jardim Robru, que é composto por 5 igrejas.
né? Nós temos ali a igreja de Jardim Lourdes, Vila Nova Curuçá, Parque Santa Rita e a nossa sede, que é a Jardim Robru. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Obrigado, pastor. Pastor Jefferson, da mesma forma, fique à vontade. Nessa noite eu também quero me dirigir à minha esposa, Priscila, que está nos acompanhando, a minha filhinha Carolina, em especial também a todos aqueles que nesta noite estão aqui nos assistindo, com todo carinho ao meu distrito ali do Jardim das Oliveiras. Nós também temos ali 5 igrejas, a Igreja do Oliveiras, do Jardim Mabel, do Jardim Nélia, o Conjunto em Costa Norte e também o conjunto, ou melhor, do Grupo do Miliunas. E para essas igrejas que estão aqui nos acompanhando, eu quero deixar o meu carinho, o meu abraço a todos vocês. Ok, obrigado, pastor. E quem sabe você que está nos assistindo, está hoje participando pela primeira vez. Eu sei que você vai participar, vai se envolver, vai gostar do tema, mas eu já quero te dar uma dica. Talvez você participe hoje, nós vamos estudar o 8º tema dessa série. Você fala, mas pastor, como que eu posso acompanhar a série? Você pode nos acompanhar através do Facebook da Associação Paulista Leste ou também através do YouTube. Você pode acompanhar os temas que já passaram e você não ficar fora ou não perderam os temas que se passaram para que você possa ficar dentro do assunto do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar, como eu disse, esse 8º tema e vou pedir ao pastor Jefferson que ele nos dirija uma palavra de oração, peça ao Espírito Santo para que ele venha iluminar a nossa mente e nos guiar a toda a verdade. Ore por nós, pastor, por favor. Claro, vamos orar então, queridos. Deus de amor, nessa noite nós já te adoramos através dos dízimos, das ofertas, te adoramos através da música, do momento de oração intercessória. E agora nós vamos nos dirigir ao estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja aqui conosco e também em cada lar que neste momento está acompanhando essa transmissão. Que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para entendermos qual é o propósito do que vamos estudar na nossa vida cristã. E que Jesus volte o quanto antes. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Jefferson. E eu pergunto de novo, já pegou a sua caneta? Já separou seu papel? Você está com o seu aplicativo na mão? Já pegou a sua Bíblia? Está preparado? Porque hoje nós vamos estudar mais uma vez o livro de Deus. Nós temos aprendido que Apocalipse significa revelar e a cada tema, a cada estudo, Deus tem se revelado a nós através da sua palavra, tem fortalecido a nossa fé. Nós sabemos que a quarentena, ela continua, mas Deus, ele também continua abençoando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, a esperança, trazendo segurança para que eu e você possamos permanecer firmes e fiéis na presença de Jesus. Amigos, apenas para nós nos situarmos e darmos início ao nosso tema, nós aprendemos nos temas passados que o 6º selo do Apocalipse nos ajuda a descobrir quando começaria o tempo do fim e conclui com a descrição da segunda vinda de Cristo. Outra informação importante também sobre o 6º selo. O sétimo selo descreve o silêncio que se produzirá logo quando Jesus vier. E nós sabemos que Jesus virá com todos os anjos. A Bíblia diz que todo olho verá. Deus não vai guardar silêncio. Esse é o maior e o mais importante evento que acontecerá na história de todo mundo. E eu e você, nós precisamos saber de qual lado nós estaremos. Também aprendemos no capítulo 7 que, como uma espécie de parênteses entre o 6º e o 7º selo, Jesus nos diz que antes de vir, seria colocado o selo de Deus nas frontes dos que serão salvos. Já parou para pensar? Existe um selo, existe um sinal que é colocado para aqueles, ou melhor, naqueles que fazem a vontade de Deus, naqueles que permanecem fiéis, assim como o Apocalipse diz, até a morte. E hoje nós vamos entender que o capítulo 7, ele aumenta a nossa compreensão dos acontecimentos prévios, ou melhor, que antecedem a volta de Jesus. E o tema de hoje nós vamos falar sobre o mandamento esquecido e o selo de Deus. E eu estou muito feliz pela presença de vocês, pastores que estão aqui, os nossos amigos que estão nos assistindo. Que bom que você está aqui. E eu vou pedir mais uma vez, me desculpem a insistência, mas é importante que você anote, tome nota dos textos, dos versículos. Quem sabe durante a transmissão você possa
tirar uma foto, um print da tela que vai aparecer com as informações, porque esse tema é um dos temas muito importantes dessa série e pode mudar a minha e a sua vida, assim como aconteceu com os outros. E eu já quero introduzir esse tema com a primeira pergunta, e eu vou direcionar essa pergunta para o pastor Gilmar. Nós entendemos lá em Apocalipse que foi anunciado uma guerra, existe algo que está para acontecer na história desse mundo, mas como o mundo é protegido, pastor Gilmar, da destruição final, e o que estavam retendo os anjos dos quatro ângulos, nós podemos dizer os pontos cardeais da terra, o que eles estavam retendo e como esse mundo é protegido, lá em Apocalipse capítulo 7, verso 1. Ok, o Apocalipse capítulo 7, versículo 1, o texto ele diz assim: depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Aqui nesse texto nós vemos mais um dos símbolos do Apocalipse. Durante esse estudo, cada um de nós estamos desvendando esse símbolo, e aqui esse símbolo dos ventos, ele é tirado lá do Antigo Testamento, né, de Jeremias, capítulo 49, os versículos 36 e também o verso 37, e o capítulo 50, o versículo 1 e 2, em que na profecia, vento significa mal, calamidades e guerras. E aqui então, nesse texto, nós vemos aqui que os anjos de Deus, eles estão protegendo o seu povo das guerras até que todos os salvos sejam selados. Espera aí, pastor. Então já me deu até um calafrio aqui. Confesso para vocês que eu tento me colocar aqui nessas transmissões, durante esses temas, eu tento me colocar no lugar dos amigos que estão assistindo. Imagine o que está passando na sua mente, mas só para reforçar aqui, e o senhor me corrija, viu, pastor, se eu estiver errado. Os 4 ventos na linguagem profética representam o mal, a destruição e as calamidades resultantes da ira de Deus contra a maldade humana, é isso? Também, com certeza. Uhum. Então existe uma grande guerra e tudo indica... o bem e o mal. Uma grande guerra entre o bem e o mal, mas tudo indica que essa guerra não está mais no passado. Ela começa agora no presente, está sendo lançada para o futuro. É isso, pastor? Corretamente. Uhum. E pouco antes da volta de Cristo, essa guerra entre o bem e o mal se intensificará cada vez mais. Mas Deus tem um povo especial que está sendo selado e guardado para esse dia especial. Você já parou para pensar, amigo, amiga que estão me assistindo, que eu tenho mencionado isso em todos os temas praticamente, não existe neutralidade. Nesse palco do grande conflito, eu e você, nós precisamos decidir. Existe uma guerra que está sendo travada, nós já mencionamos em temas anteriores, mas eu e você precisamos ainda nessa noite decidir de que lado nós queremos ficar dessa guerra. Obrigado, pastor Gilmar. Agora, eu quero fazer a segunda pergunta para o pastor Jefferson. Mais uma vez, obrigado, pastor. A segunda pergunta, ela diz o seguinte: até quando seria detida essa guerra? Nós sabemos que tem uma guerra, vimos que essa guerra não está no passado, ela é lançada para o futuro, ela é numa proporção muito maior do que a primeira e a segunda guerra. O tempo não nos permite trabalhar todos os detalhes, mas vamos trabalhar os detalhes principais. Mas até quando seria detida essa guerra? E o que precisa ocorrer antes de os anjos liberarem os 4 ventos? Me ajude, por favor, pastor. Ok, pastor. É bem interessante essa pergunta, porque nós precisamos ir na Bíblia para trazer as respostas, claro. Não é? E aqui, dando uma sequência naquilo mesmo que o pastor Gilmar leu, a partir do versículo 2 do capítulo 7 de Apocalipse, olha o que diz aqui, acompanha comigo aí, olha. Vi outro anjo que subia do nascer do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Respondendo a tua pergunta, até quando, seria detida essa guerra? Até que seja selado o povo de Deus com o selo de Deus. E é bem interessante que quando nós vemos aqui a questão do simbolismo desses anjos, eles representam, na verdade, um instrumento divino que detém as forças do mal aqui neste mundo, dessa guerra do bem e do mal.
Que bom, pastor. Então nós aprendemos aqui algo a mais. Nós sabemos que existe essa guerra. Esses anjos, eles estão retendo esses ventos, esses rumores de guerras. Por quê? Porque existe um povo fiel, existe um grupo de pessoas. Nós percebemos que durante todo o período da história, Deus sempre teve um remanescente fiel. E esse remanescente agora está sendo muito mais do que selado. Ele está sendo protegido. Interessante que o senhor falou algo muito importante. Nós aprendemos nos temas passados que anjos significam mensageiros, não é isso? Só que agora nós entendemos que, além de mensageiros, aqui na profecia eles representam ou simbolizam os instrumentos divinos para a sua missão, para que Deus possa cumprir o seu propósito aqui na terra. Obrigado, pastor. Ok. Pergunta número 3. Pastor, nós sabemos da guerra, nós sabemos que antes dessa guerra ocorrer, ou a liberação desses ventos, nós sabemos que o povo de Deus ele será selado. Nós já demos uma pincelada no tema anterior em relação a este selo, mas hoje eu queria trabalhar um pouco mais. O que é o selo de Deus? Ok, como nós já vimos no tema anterior, o selo bíblico, ele tem 3 características nos tempos antigos, né? O selo, quando um rei, ele queria mandar uma mensagem para alguém, ele fazia a sua carta e ele tinha um anel. E esse anel havia um selo real que ele selava essa carta, e nesse selo haviam 3 características especiais. Nessas características havia o nome do rei, havia o seu cargo, que no caso, o próprio rei, legislador, e também havia o território sobre qual ele dominava. Essas, então, eram 3 características básicas, fundamentais, em um selo real nos tempos bíblicos. Obrigado, pastor. O que é importante nós entendermos aqui nessa noite em relação aos selos? Essa não era qualquer documento que era selado, não era qualquer carta que era enviada e selada com esse selo. O pastor disse que o rei ele tinha no seu anel um brasão que tinha o selo do seu império, de todo o seu reino, só que aqui mostra que esse selo, ele dava autenticidade e importância àquele documento que ele era colocado. Então, Deus, ele dá importância aos seus fiéis, aqueles que obedecem à sua palavra. Que bom, pastor, obrigado. Algo interessante nós precisamos trabalhar aqui também, porque talvez alguém esteja me ouvindo e eu tenho percebido que tem pessoas de vários outros estados participando. Outro dia eu recebi uma mensagem lá do Gleique de Goiás, lá de Pires do Rio. Quero mandar um abraço para o Gleique. Sábado passado, agora, eu recebi algumas mensagens, tirando algumas dúvidas, lá do Márcio, lá da cidade da Serra, no Espírito Santo. E talvez alguém possa estar perguntando, pastor, mas esse selo aqui é aquele selo do Evangelho que é aplicado pelo Espírito Santo? Não, esse não é o selo do Evangelho que é aplicado pelo Espírito Santo. Apocalipse 7, ele nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Eles já receberam esse selo. E como nós sabemos? Porque lá em Apocalipse capítulo 7, verso de 1 a 3, é aplicado sobre os servos de Deus, o que já demonstraram que são convertidos. Então eles já eram convertidos e agora Deus ele está confirmando que eles estão salvos e ele está colocando o seu selo, o seu sinal de que eles foram separados para fazer a vontade de Deus. Então, isso é muito importante nós sabermos. Eu vou para a pergunta de número 4. Pastor Jefferson, qual o mandamento? Nós sabemos o selo, nós sabemos que é necessário que esse selo seja colocado sobre os servos de Deus, mas qual o mandamento, ou melhor, qual é o único mandamento lá da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que apresenta as 3 características históricas dos selos dos tempos bíblicos, semelhantes a que o pastor mencionou? O senhor pode nos ajudar, pastor, com essa pergunta? Claro que sim. É interessante essa pergunta também. Nós vamos direto para a Bíblia, lá no livro de Êxodo. Ali nós vamos encontrar a resposta, pastor, no capítulo 20, dentro dos 10 mandamentos. Eu quero ler aqui a partir do versículo 8, do versículo 8 até o versículo 11. É um texto que você com certeza conhece, mas eu gostaria de compartilhar com você essa leitura. Pastor, eu vou até te pedir um favor, desculpa eu te interromper, e quero pedir uma gentileza às pessoas que estão nos ouvindo. Nós vamos ler esse texto. Eu quero que você olhe aqui para mim, preste atenção no que eu vou falar. Nós vamos ler esse texto e eu queria de coração que você acompanhasse a leitura desse texto na sua Bíblia, juntamente com a leitura que o pastor vai fazer aqui, porque eu já me deparei com muitas pessoas que disseram, eu nunca tinha visto isso na Bíblia, mas aqui, além de um sinal, tem algo muito importante deixado por Deus para mim e para você hoje. Pastor, obrigado. Leia para a gente esse texto aí mostrando que mandamento é este. Ok.
Acompanha comigo então. Diz o seguinte, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É bem claro, pastor, aqui, no texto que nós acabamos de ler, que este selo é o 4º mandamento de Deus. E aqui ele menciona o dia de sábado. Agora, é bem interessante, porque aqui nós vemos essas 3 evidências, não é? A primeira evidência está aqui exatamente no versículo 10, quando diz assim, olha, o Senhor teu Deus, o nome do governante é o próprio Deus. Aqui no versículo 11, nós encontramos aqui, ó, em 6 dias ele fez. Ou seja, o cargo foi feito em 6 dias, toda esta criação, não é? E o final nós encontramos o território de domínio, é exatamente o mar e tudo que nele há, não é? É bem interessante nós encontrarmos e entendermos que, então, o sábado é este selo de Deus. Então, Deus, ele separou um espaço dentro do tempo para nos mostrar que o seu sinal, o seu selo se encontra dentro dos seus 10 mandamentos. Algo interessante, eu já vou migrar da pergunta do pastor Jefferson para o pastor Gilmar. Pergunta de número 5, como o sábado ele é identificado nas Escrituras, pastor Gilmar? Nós sabemos que ele é o selo de Deus. Nós sabemos que lá nos 10 mandamentos existe um mandamento que ele diz quem é o Senhor, né, a obra que ele realizou e o território. Só que como ele é identificado nas Escrituras? O senhor pode nos ajudar, pastor, por favor? Ok. O livro de Ezequiel, no capítulo 31, aliás, capítulo 20, e o versículo 20 também, nos fala que este selo de Deus, ele é simbolizado por um sinal, né? Então, nós vemos que o selo de Deus aqui, ele está registrado na Bíblia como sendo um sinal para o seu povo. E ele é um sinal especial, ele é um sinal perpétuo, de acordo com o livro de Êxodo, e também de acordo com o próprio Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele fala ali no capítulo 2, versos 1 a 3, que esse dia ele é um memorial da criação para o seu povo. Também, esse sinal especial para o povo de Deus nos lembra que é um dia de libertação, um dia de liberdade. E também esse sinal ele foi tão especial e lá no livro de Gênesis mesmo, como acabamos de citar aqui, capítulo 2, versos 1 a 3, Deus fez algumas coisas com esse dia especial. Ele abençoou, pastor, e ele também santificou esse dia, né? Então, ele é um dia muito especial para os cristãos. E quando você lê Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 e 2, ali nos mostra que esse dia, ele é um dia que Deus deixou para que o homem escolhesse de livre e espontânea verdade. Quando fala ali que o povo de Deus seria selado na fronte, está dizendo que a pessoa teria o discernimento correto para escolher, abençoar e guardar esse dia em nome de Deus. Ok, pastor. Eu vou até pedir um favor para o senhor, nós até postamos ali, mas eu queria que o senhor lesse para mim, Ezequiel, capítulo 20, eu queria que o senhor lesse os 2 versos, versos 11 e verso 12, só para reforçar um pouco a ideia em relação a essa questão do sábado como um sinal, como esse selo de Deus. Ezequiel 20, versos 11 e 12. Ok, o texto está aqui. Eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos e mostrei-lhes as minhas leis, pelas quais todo ser humano viverá e se obedecê-las. E o verso 12 diz assim: do mesmo modo que concedi os meus sábados como um sinal entre nós, para que compreendesse que eu sou o Senhor, aquele que vos santifica. Amém, pastor, obrigado. Então nós entendemos que o sábado, ele é um memorial da criação,
ele é um sinal de santificação, um símbolo da liberdade. Interessante que ele significa a aceitação voluntária de Deus e de seus filhos, através dos atos de Deus na história, e o selamento, ele atesta que o fiel cristão, ele é a propriedade divina. Só que, pastor, o senhor tocou num assunto aí, e nós não combinamos isso, mas eu vou pedir que o senhor me ajude aqui. O senhor falou sobre santificação. Talvez alguém que esteja assistindo essa transmissão se pergunte assim, mas santificar, o que é que significa essa palavra santo, santificar? O senhor disse que o sábado Deus abençoou, nós recebemos uma bênção dobrada, diferente dos outros dias da semana. O sábado, ele é um dia especial. Para nós sabemos, a Bíblia diz que o sábado foi criado por causa do homem, é um dia especial, mas por que santificado? Bom, a palavra santificado, ela significa separado. Deus, ele separou esse dia em especial para que nós pudéssemos entrar em comunhão, em adoração, né, para que tivéssemos um dia especial para nos relacionarmos com Ele, porque Ele quer estar sempre do nosso lado e por isso Ele separou um dia especial para isso. Que bom. Então, quando eu e você recebemos esse selo, ou como o senhor disse, nós temos o direito de escolher fazer a vontade de Deus ou não, mas eu quero te dar um conselho, faça a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, escolha a vida para que vivas, mas quando eu e você decidimos não apenas deixar de trabalhar, porque o que está envolvido nesse mandamento, está envolvido nesse selo, não é apenas cessar as obras, mas adorar o Deus verdadeiro no dia que foi separado por Ele. Talvez alguém, pastor Jefferson, pastor Gilmar, possa estar pensando assim, pastor, então eu não posso adorar a Deus na segunda, na terça? Claro que você pode, nós devemos adorar a Deus todos os dias e seremos abençoados por Ele. Mas o sábado foi um dia separado por Deus na semana para que você recebesse uma bênção dobrada, para que você e a sua família pudessem estar reunidos, diretamente ligados com todas as bênçãos do céu no que diz respeito à nossa adoração. Pastor Leonardo, só nesse detalhe, claro. Por exemplo, nós comemoramos o dia 7 de setembro, que é a independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Eu não posso comemorar o dia 7 de setembro, no dia 5 de maio ou 10 de abril, porque a comemoração da independência é no dia 7 de setembro. Assim também Deus escolheu o sábado. Então, esse dia é especial para Deus, não é uma segunda, terça ou quarta. Então, pastor, eu posso até aproveitar, pegar um gancho, se é que a gente pode dizer dessa forma, da sua fala, e dizer que o sábado na semana é o dia que nós comemoramos também a nossa independência do pecado, a nossa libertação, onde nós estamos mais perto de Deus, onde nós dizemos assim, que estamos sendo libertos de nós mesmos para fazer a vontade de Deus. O sábado é um dia que representa a justificação pela fé. Quando eu cesso as minhas obras e eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, estou dizendo, este é o meu Deus que me santifica, que me abençoa. Por isso estou adorando Ele nesse dia. Que bom, pastor, obrigado. Pergunta de número 6, pastor Jefferson. Nós já vimos sobre o selo de Deus, vimos que o selo, esse sinal especial, ele é colocado na fronte daqueles que são fiéis a Deus. Nós descobrimos que é o sábado, mas qual era o costume de Jesus, da Virgem Maria e de outras mulheres piedosas e também do apóstolo Paulo em relação ao sábado? Antes do senhor responder, por que eu fiz essa pergunta? Talvez tenha algum amigo, algum cristão de alguma denominação, algum movimento religioso, e você possa estar se perguntando, mas o que Jesus faria? Como que Jesus ele enxergava o sábado? Qual era o seu costume? O que ele fazia? Me ajuda nessa pergunta, por favor, e os nossos amigos também que estão assistindo. Perfeito, pastor. É interessante que, assim como o pastor Gilmar explicou, e o senhor acabou de mencionar, nós vemos o sábado desde o momento da criação, separado e santificado. Okay. No Antigo Testamento, nós vemos ali vários exemplos de pessoas que guardaram, adoraram esse dia santo que foi separado por Deus. E no Novo Testamento, nós encontramos também textos e evidências desta guarda, ok? E desse dia de adoração. Eu queria compartilhar com vocês aqui o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16. E depois eu vou ler o 31 também, que fala exatamente sobre a questão da guarda do sábado
na vida de Jesus. Pastor, se o senhor me permite, vamos fazer um pouco diferente, até para ficar mais participativo Claro. e envolver um pouco mais os amigos que estão nos assistindo nessa transmissão. Nós vamos falar sobre qual era o costume de Jesus, algumas mulheres piedosas e também de Paulo. Então, vou fazer assim, ó. O senhor fala qual era o costume de Jesus, o pastor Gilmar, ele vai falar o costume dessas mulheres piedosas. Tem até uma cena aí que fala sobre quando sepultaram a Cristo, quem estava presente, e depois o senhor fala, fechando essa parte aqui, sobre o apóstolo Paulo. Podemos fazer assim? Claro que sim. Ok, pastor Gilmar, tranquilo? Ótimo, vamos lá então. Eu queria ler para você o texto aqui de Lucas capítulo 4, falando então sobre a vida de Jesus com o sábado, tá bom? Versículo 16, acompanhei o que diz aqui, olha aí. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. E quero ler também o versículo 31 deste mesmo capítulo, diz assim, olha, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Aqui no versículo 16 que nós lemos, tem aqui uma palavra que me chama muita atenção, que diz que, segundo o seu costume, pastor Leonardo, ele estava dentro da sinagoga. E sinagoga, no Novo Testamento, representa igreja. Era como se ele estivesse dentro da igreja atual nos dias de hoje. Ou seja, Jesus tinha o costume de ensinar e ele ia com frequência no sábado à igreja. Pastor, só reforçando, na verdade, o modelo que nós temos de igreja hoje é o da sinagoga. Da sinagoga, então, exatamente. Nós percebemos que o sábado não é um dia inativo. Eu cesso as obras seculares, mas o costume de Jesus era o quê? Ele ia até a igreja, ele adorava a Deus e também ele fazia o quê? Ele ensinava. Ensinava o quê? Aquilo que nós estamos fazendo, ensinava a palavra de Deus. O sábado é um momento de você não apenas estudar a palavra de Deus, não apenas de adorar a Deus, mas também de compartilhar as boas novas do Evangelho. Agora, pastor Gilmar, lá em Lucas, capítulo 23, dos versos 52 a 56, fala sobre o costume de algumas mulheres piedosas nos dias de Cristo. E por que eu estou usando textos do Novo Testamento? Porque talvez alguém possa dizer assim, mas o senhor só está usando os textos do Antigo Testamento? Será que o Antigo Testamento ele foi abolido? Nós vamos responder isso daqui a pouco. Eu quero agora o texto do Novo Testamento, Lucas 23, 52 a 56. Então, pastor Leonardo, nossos amigos, aqui no texto, a palavra de Deus ela é bem clara quando diz o seguinte: e foi à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, envolveu-o em um lençol de linho e depositou no túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. E era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. E olha que interessante o versículo 56. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Então, nesse texto, nós podemos ver aqui que após ali a morte de Jesus Cristo, seu corpo foi embalsamado, e aquelas mulheres embalsamadas já estava chegando o horário do pôr do sol, onde se guardava o sábado. E a Bíblia diz que nesse período do sábado, elas repousaram segundo o mandamento de Deus. Pastor, se o senhor me permite, algo interessante, pastor Gilmar, é que mesmo em meio ao sofrimento e dor de uma perda ali, não é? A mãe de Jesus estava ali para embalsamar o corpo do seu filho. Mas assim como diz o texto bíblico, segundo o seu mandamento, ela deixou de estar ali com seu filho para embalsamá-lo, para respeitar e adorar o sábado. Opa, peraí. Então, nós precisamos deixar isso aqui um pouco mais claro. Vocês entenderam? Nós olhamos primeiro o costume de Cristo. Também nós sabemos que quem eram essas mulheres piedosas? Eram aquelas mulheres que seguiam a Cristo, o próprio texto faz referência, e nós sabemos que a mãe de Jesus também estava presente, porque era a família que era responsável para embalsamar e cuidar do corpo da pessoa que havia falecido. Só que o pastor Jeff também trouxe uma informação extra que é muito importante. Por exemplo, eles estavam num momento enlutado, num momento de dor, mas mesmo assim, mesmo diante da dor, do sofrimento, decidiram fazer o quê? A vontade de quem?
de Deus. Guardando o quê? O mandamento. Seguir o costume, o mandamento de Deus, como o senhor mencionou. Exato. Por que é importante isso aqui? Porque talvez eu esteja, nesse momento, me dirigindo a algumas pessoas que estão assistindo e dizendo assim, mas nós estamos na quarentena, Deus entende. Claro que Deus entende, querido amigo, que está participando conosco. Deus, ele entende todas as coisas. Se existe alguém que entende você, se existe alguém que entende a situação que nós estamos passando, é Deus. Mas uma coisa é Deus entender. E outra coisa totalmente diferente é Deus aceitar. Então, os problemas, as situações, elas só revelam do lado de quem nós estamos. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E agora vamos para o exemplo do apóstolo Paulo. Pastor Jefferson, lá em Atos, no capítulo 16, no verso 13, qual era o costume do apóstolo Paulo? Perfeito. Então nós vimos aqui o exemplo de Jesus, vimos também o exemplo dessas mulheres, incluso a mãe de Jesus que estava ali. Agora vamos ver aqui Paulo, né? Aqui no versículo 13 do capítulo 16 de Atos, diz o seguinte, olha, no sábado saímos da cidade para junto do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falávamos às mulheres que para ali tinham corrido. Paulo também parou para ensinar ao sábado. Era de costume também ele separar esse dia para ensinar. Então, pastor, olha que interessante. Nós já temos pelo menos três exemplos aqui, nós poderíamos citar vários outros. Isso mostra o lugar do sábado na nossa vida. Só que alguém possa estar perguntando, mas o sábado, ele não foi apenas para o judeu? Calma, eu sei, é emocionante. Eu queria que vocês estivessem aqui do meu lado para vocês verem a emoção dos pastores, porque esse é um tema muito importante. E eu sei do carinho, do respeito que eles têm por esse assunto e fica aquela emoção de querer passar essa informação, e é importante, mas o nosso objetivo aqui também é levar essa informação para as pessoas que estão nos assistindo. Mas vamos nos colocar no lugar dessas pessoas lá, da Maria, do João, da Priscila, da Joana, do Sebastião, que estão nos ouvindo. Pastor, esse mandamento, ele não foi dado apenas para os judeus no passado? O senhor pode completar a pergunta dessa forma? Claro, é interessante, pastor. De tudo que nós vimos aqui, nós vimos então exemplos desde o Antigo Testamento, que mencionamos que nós encontramos vários momentos ali, onde é citado a guarda do sábado pelos judeus e pelos povos que ali estavam. No Novo Testamento nós vimos aqui pelo menos 3 exemplos, não é? E o interessante, pastor, é que este sinal é para todos os crentes. Não é apenas para os judeus, não é apenas para os adventistas do 7º dia. Esses dias atrás eu conheci uma igreja chamada Congregação do 7º Dia. Não é apenas para esta igreja, ou seja, este sinal, que é a questão do sábado, é para todas as igrejas, independente de sexo, independente de nacionalidade, é para todos os crentes. Que bom. Então é importante nós entendermos que o sábado, amigo que está me assistindo, está participando dessa transmissão conosco, nessa série Esperança para o Mundo em Crise. O sábado, a Bíblia diz que é um sinal perpétuo entre Deus e seu povo. É um sinal para todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E Jesus demonstrou a sua validade. Ele mesmo disse, o sábado foi feito para ser uma bênção. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, pastor Gilmar, pastor Jefferson e amigos que estão participando, o meu problema é o sábado. Eu quero te dar um conselho aqui. O sábado, ele não é o seu problema. O sábado, a Bíblia está nos mostrando que ele precisa ser a solução dos seus problemas. E nós não guardamos o sábado porque estamos recebendo a salvação. Mas a guarda desse mandamento e de todos os outros é uma resposta de fé, porque já estamos salvos. Então nós obedecemos porque Deus nos salvou. Louvado seja Deus, porque nós temos a oportunidade não apenas de reestudar esse tema, mas também de poder passar essas informações para os nossos amigos. E nós sabemos que Daniel, e por que eu me refiro a Daniel, pastor Gilmar, pastor Jefferson? Daniel, o livro de Daniel é um livro profético também, que está em conexão também com o livro do Apocalipse. E ele profetizou quanto ao ataque do inimigo, o inimigo de Deus, do seu povo e a sua lei. O inimigo ele tem tentado enganar, confundir as pessoas no que diz respeito aos mandamentos de Deus. Entendemos e aprendemos através do livro do Apocalipse que lá em Apocalipse capítulo 12, nos versos 7 a 9, o grande dragão, ele representa
representa Satanás em sua rebelião contra Deus. E em Daniel 7, o chifre pequeno, ele representa o anticristo, que é um instrumento de Satanás. Nós vimos que os anjos, eles podem ser mensageiros, pastor Jefferson nos ensinou isso agora. E eles podem ser, eles simbolizam também os instrumentos divinos. E agora, em Daniel e também em Apocalipse, nós percebemos que o anticristo, ele é um instrumento de Satanás para realizar as suas obras diabólicas. Mas uma pergunta muito importante, porque nós começamos agora a fechar esse tema, falando sobre esse mandamento esquecido, sobre o selo de Deus. O que o chifre pequeno, ele tentaria mudar? Pastor, o que é esse chifre pequeno? E nós sabemos que chifre também na profecia representa poder, reino. O que esse poder tentaria mudar? Ok? Então, aqui em Daniel, capítulo 7, o verso 25, o texto diz assim, ó. E este reino será diferente de todos, e falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, e mudará os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, nós não temos assim um tempo específico para explicar exatamente como funciona o chifre pequeno, porque isso aqui é praticamente uma profecia, mas nós sabemos de uma coisa: não foi Jesus Cristo que mudou a lei. Né? Inclusive, quando você vai lá no livro de São Mateus, capítulo 5, o versículo 17 e também o verso 18, o próprio Cristo, ele diz ali: eu não vim para mudar, pastor, eu vim para cumprir. Existem muitas pessoas que creem que a lei ela foi mudada a partir da morte e ressurreição de Cristo. Mas Jesus, ele, conforme ele mesmo disse lá em São Mateus capítulo 5, 17 e 18, ele não veio para mudar, ele veio para cumprir. Quem faz essa mudança, conforme nós lemos aqui no texto, é o chifre pequeno, que na Bíblia é simbolizado pelo anticristo. E tudo isso a serviço de Satanás, obedecendo aquilo que Satanás gostaria que fosse, e não da maneira como Deus deseja que nós guardemos o verdadeiro sábado, que é o 7º dia da criação. Ok, pastor, obrigado. Só que assim, ó, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu quero pedir um pouquinho mais da ajuda do senhor no que diz respeito quando o texto menciona tempos e lei. Quando ele está falando sobre o tempo, especificamente, que tempo é esse? Ok. O tempo aqui nesse texto seria o tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Não, estou falando do tempo semanal. Eu queria que o senhor esclarecesse. Okay, né? Hoje nós sabemos que o calendário ele é composto semanal de 7 dias da semana. Quando você vai lá, o primeiro dia da semana, ele é o domingo. Só que o calendário as pessoas têm feito de uma forma errada. Tanto é que, se eu pegar o meu celular aqui e mostrar, ele vai estar mostrando para mim o primeiro dia da semana como sendo a segunda-feira e o último, o domingo. Okay. Só que o calendário correto, ele começa com o primeiro dia da semana sendo o domingo e o último dia da semana sendo o sábado. Então, eles mudaram nesse sentido de colocar o domingo como sendo o 7º e segunda-feira como sendo o primeiro. Interessante que lá no mandamento, e agradeço o pastor pelo comentário, foi muito propício, agradeço também os amigos que estão participando, mas lá no mandamento do sábado, lá em Êxodo 20, diz assim, ó, logo quando inicia no verso 8, lembra-te. Deus ele colocou um lembrete no seu sinal, no seu selo, porque ele sabia que o inimigo e as forças do mal tentariam fazer de tudo para nos fazer esquecer aquilo que Deus pediu que eu e você nos lembrássemos. Então Deus colocou um lembrete. Lembra-te, filho, você que é o servo fiel, você que é um homem de Deus. Pastor, o senhor mencionou algumas vezes aí, Mateus capítulo 5, e a partir do verso 17, aqui fala algo muito importante, eu vou ler o texto. Aqui diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Na verdade, quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio apenas para fazer a própria vontade, ele disse, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus não veio abolir a lei, pelo contrário, ele deu uma ênfase muito maior no que diz respeito à sua vontade e à vontade de Deus. E ele diz assim, ó, no verso 19,
Aquele que, pois, violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, Jesus ele disse, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. E todo aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia diz que ele prospera e que ele é abençoado. Vamos passar agora para a pergunta de número 8. Pastor Jefferson, que mensagem é proclamada a toda a humanidade no tempo do fim? Nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele encerra o desfecho final da história desse mundo, mas qual é essa mensagem? Nós sabemos que existem 3 mensagens especiais e em Apocalipse 14, no verso 7, fala dessa primeira mensagem. O senhor pode nos ajudar com essa pergunta? Pastor, aqui eu diria para o senhor que essa mensagem é uma mensagem viva. E uma Amém. mensagem que todos nós precisamos nos atentar a ela. Se o senhor me permite, eu gostaria de ler aqui Apocalipse 14, a partir do versículo 6, o 6 e o 7, para nós podermos completar a ideia, tá? Olha, acompanha o que diz aí, olha, o versículo 6 diz assim, olha. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. E o versículo 7 diz o seguinte, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uau, é interessante, pastor. Aqui o texto está nos chamando a atenção, dizendo o seguinte, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Para completar, eu gostaria de ler também um texto que está aqui no livro de Sofonias, pastor. Sofonias, capítulo 1, aqui no versículo 2, diz o seguinte, olha aí. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castiçais, os homens que estão apegados à borra do vinho, dizendo no seu coração, o Senhor não faz bem e nem faz mal. Algumas pessoas acham que, e têm essa concepção, por lerem que Deus é amor, esquecem também do juízo e da justiça de Deus, Sim. não é? E aqui o texto de Sofonias diz que chegará um momento que o povo de Deus será esquadrinhado. O que é esquadrinhar? É medir. É você poder ir ali com uma régua, esquadrinhar e medir. E qual será essa medida? A palavra do Senhor, a lâmpada, como diz ali em Salmos 119, lâmpada para os teus pés, a tua palavra e luz para os teus caminhos. Ou seja, o sábado, pastor, que nós lemos nos 10 mandamentos, Deus vai nos medir, Deus exatamente vai buscar saber se eu realmente guardei esse selo, se eu realmente usei este selo. Desta maneira, hoje fica aqui já a orientação em Apocalipse, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O sábado vai ser um momento decisivo na minha e na sua vida, querido amigo. Interessante que essa mensagem, pastor, ela nos traz luz também ao mandamento do sábado, né? Na verdade, essa primeira mensagem angélica, e nós vemos aqui o anjo mais uma vez como instrumento divino, nós sabemos e nós vamos trabalhar um pouco mais nos próximos temas, mas aqui destaca também a verdadeira adoração ao Criador em um momento único da história, que é a hora do juízo. A Bíblia diz que Jesus virá e ele tem o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E nessa obra de juízo, Jesus ele diz o seguinte, que todas as obras serão mostradas, quer sejam boas, quer sejam más. Então essa mensagem é uma mensagem de juízo, mas nós vamos estudar e aprender que mesmo diante do juízo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pastor, interessante, nós não temos que olhar o juízo como algo ruim ou como algo penoso. Para aqueles que são cristãos, são verdadeiros guardadores dos mandamentos, seguem exatamente a obediência que o Senhor nos pede, o juízo não vai ser uma pena. O juízo, na verdade, vai ser um momento de gratidão da parte de Deus para conosco e da nossa parte para com Ele também. Será um momento de regozijo, um momento de grande alegria, porque, como eu mencionei, o juízo de Deus, ele é a esperança para aqueles que fazem a sua vontade. E na pergunta de número 9, pastor Gilmar, o que caracteriza o povo de Deus nos dias finais da história? Nós sabemos que Jesus está voltando, a nota tônica do Apocalipse é a volta de Jesus, e talvez alguém esteja assistindo essa transmissão hoje, está se perguntando, mas
como eu posso saber se realmente eu faço parte do povo de Deus? Você já parou para pensar? Você já questionou a sua fé? Será que você realmente está seguindo a palavra de Deus? Será que eu realmente tenho norteado a minha vida segundo as orientações da palavra de Deus? Será que eu realmente tenho obedecido a Deus ou tenho procurado adaptar a vontade de Deus à minha própria vontade e aos meus desejos? Então, pastor, me ajude, por favor. Quais são as características ou o que caracteriza o povo de Deus nos dias finais da história? Ok. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Nós encontramos as duas características do povo de Deus nos últimos dias. O texto ele diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e que também guardam o testemunho de Jesus. Então nós vemos aqui que as duas características especiais do povo de Deus nos fins dos dias é que eles são obedientes aos mandamentos de Deus. E essa obediência, como disse o pastor Jefferson aqui, ela não é motivada pelo medo do juízo que vai ocorrer sobre essa terra. As pessoas não devem guardar pelo medo, mas porque elas confiam, elas temem, elas amam a Deus. Existe até um texto na Bíblia que diz que o amor de Cristo me constrange, ou seja, porque eu amo a Deus e eu quero fazer o melhor para o meu Deus, eu vou obedecer os reclamos da sua lei. É isso que deve nos motivar a nós obedecermos as leis e guardar a lei de Deus, pastor. Ok, pastor, obrigado. Então, duas características importantes do povo de Deus no final da história desse mundo. Eles guardam o mandamento de Deus e ele tem o testemunho de Jesus. Só que, pastor, nós precisamos entender, os amigos também que estão participando, que nós não guardamos os mandamentos para obter a salvação, porque isso seria o quê? Legalismo, não é isso? Exatamente, tanto é que lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o quê? Pela fé, vocês sois salvos, né? Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. A salvação, ela não vem através de eu guardar simplesmente os mandamentos. Ao eu guardar os mandamentos, eu vou provar para as pessoas que um dia Jesus, ele morreu na cruz por mim e ele me salvou. E a morte de Cristo ela é suficiente para a minha salvação. Mas eu amo tanto a Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez por mim, que esse amor que eu tenho por ele, pastor, ele vai me motivar a fazer a vontade de Deus, que é guardar os seus mandamentos. Amém. Louvado seja Deus. Talvez você possa estar se perguntando, mas como guardar a lei de Deus? Como fazer a vontade de Deus num mundo perdido, cheio de pecado? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, somente pela graça, pastor. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Então, a graça de Deus é o poder que eu e você temos para dizer não para o pecado, para viver longe do pecado e, acima de tudo, recebemos o poder da graça de Deus para obedecer e fazer a vontade do nosso Senhor. Então, o povo de Deus, ele é caracterizado por pelo menos duas características nos últimos dias. Ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E eu queria chamar a sua atenção nesse momento para algo muito importante. Esse tema é importante porque ele mostra o selo de Deus, ele nos recorda, ele chama a nossa atenção através do estudo da Bíblia para o mandamento que foi esquecido. Mas Deus, eu volto a afirmar, eu quero te lembrar, ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse dia foi separado para que você e a sua família pudessem obter alegria, receberem as bênçãos do céu nesse dia de adoração, onde eu e você podemos não apenas adorar a Deus, mas também compartilhar essas bênçãos com aquelas pessoas que necessitam ouvir a voz de Cristo. Só que eu quero dizer para você, meu amigo, aproxima-se o dia em que todos os seres humanos estarão divididos em apenas dois grupos. No final da história desse mundo, eu quero dizer, esse dia está perto. Existirão apenas dois grupos. De um lado nós teremos aqueles que receberão o selo de Deus e do outro nós teremos aqueles que receberão a marca da besta. De qual lado você estará? De qual lado você quer ficar? Escolher a qual desses grupos vamos pertencer é um assunto de vida ou morte. E eu e você
devemos resolver isso aqui e agora. Pastor, mas como aqui e agora? Porque talvez hoje seja a sua última oportunidade. Talvez você entrou pela primeira vez e eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, pastores, eu caí de paraquedas, mas e agora? Deus tem graça, Ele tem poder suficiente para te reerguer, para te salvar e para transformar a sua vida. Eu e você precisamos decidir nesse momento qual é o selo ou qual a marca nós vamos receber. Você quer receber o selo de Deus? Ou você vai esperar para receber a marca da besta? A quem vamos manifestar lealdade? A palavra de Deus? Será que eu estou falando para pessoas aqui que durante a sua vida têm procurado fazer a vontade dos outros? Ou quem sabe, você tem vivido a sua vida e talvez numa leitura errada, uma má compreensão da palavra de Deus, você olha para a Bíblia e diz assim, mas Deus me dá o direito de escolha. Foi dito aqui que nós recebemos o direito de escolha, mas a liberdade que é mostrada na palavra de Deus nunca foi eu e você fazemos o que nós queremos. A liberdade que a Bíblia fala é, em primeiro lugar, reconhecermos a Cristo, a Deus, como o nosso Criador, como o nosso Salvador. E entender que a vontade de Deus, ela é suprema e ela está acima de todas as coisas. A quem você vai prestar lealdade hoje? Que nome vai estar escrito na sua mente, na sua testa? Que sinal ou selo vamos possuir? Decida agora, querido, obedecer a Deus e a sua palavra. Lá no livro de Lucas, no capítulo 6, e se você puder, eu quero que você acompanhe comigo aí, Lucas 6, no verso 46, diz assim, ó. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que diz que ama Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém, se eu pudesse, e eu vou fazer agora, perguntar para você, quem é o Senhor da sua vida? Quem você ama? Eu tenho a certeza que, sem errar, a maioria, quase que 100% diria assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu amo a Jesus e eu acredito nisso e quero te dar os parabéns. Por isso, só que Jesus disse, já que eu sou o Senhor, porque você me chama de Senhor, então por que você não faz o que eu te mando? Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz, bem-aventurado, feliz é aquele que ouve, aquele que lê. Nós estamos lendo, nós estamos ouvindo. Que bênção poder ouvir e escutar a palavra de Deus nesse momento. Só que Deus agora, Ele se volta para você e pergunta, e aí, filho? Só que o texto não termina, ele diz, bem-aventurado, feliz é aquele que obedece, pastores, é aquele que guarda. Então no verso 47 de Lucas 6 diz assim, ó, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Você quer saber quem é semelhante? Olha o que diz aqui, o verso 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Essa é a casa que é fundamentada sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra de Cristo, aquele que lê, mas aquele que pratica, ele fundamenta a sua vida, a sua casa, o seu futuro, a sua salvação sobre a rocha que é Jesus. E no verso 49 diz assim, mas o que não ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Qual grupo você pertence? Eu vou repetir de novo. A quem vamos manifestar lealdade nessa noite? Que nome vai estar escrito na sua fronte? Que sinal ou selo vamos possuir? Mais uma vez eu apelo ao seu coração em nome de Jesus. Esse não é o apelo do pastor Leonardo, do pastor Jefferson ou do pastor Gilmar. Esse é um apelo do Espírito Santo. E Jesus, ele está dizendo para você agora, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A graça não substitui a obediência. O filho que diz que ama e não obedece, ele não está demonstrando amor. Quer você entregar a sua vida a Cristo? Você que entendeu a mensagem de Deus? Você que foi relembrado ou foi apresentado nessa noite ao mandamento esquecido? O sábado é o memorial de Deus.
O sábado é um símbolo de libertação do pecado. O sábado é um símbolo daqueles que renunciam o mundo ao pecado e decidem fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 8, verso 16, sela a lei no coração dos meus discípulos. Deus, Ele quer colocar a sua vontade no seu coração e pelo poder da sua graça, Ele quer transformar a sua vida. Você, Maria, olha para mim, preste atenção no que eu estou falando. Essa mensagem é para você. Eu sei, pastor, mas eu aprendi tudo diferente até agora. Infelizmente, eu acredito naquilo que você está falando, mas eu quero dizer para você o seguinte: chegou o momento de mudar, chegou o momento de transformação, é o momento onde eu e você podemos romper com tudo aquilo que nos aprisionou, que nos confundiu. O véu está sendo rasgado nesse momento. Eu e você temos a oportunidade de decidir escolher a Cristo e a sua vontade em primeiro lugar. A Bíblia diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está aparecendo um link aí, ó. Esse link está escrito aí, minha decisão. A decisão é sua de entregar a sua vida a Cristo. Se você quer que eu ore por você, talvez você esteja pensando: pastor, eu preciso que orem por mim. Não é fácil, e ninguém aqui veio dizer que foi fácil. Nunca foi fácil. A Bíblia diz: ser fiel até a morte. No mundo tereis aflições, mas Jesus disse: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. A Bíblia diz: espera, pois, pelo Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Nós vamos orar por você. Mas talvez eu esteja falando para alguém que começou hoje, participando da série hoje. Você esteja dizendo: pastor, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero estudar um pouco mais sobre esse tema. Que bom, clique nesse link, preencha. Mas agora eu quero me dirigir a você que está pronto, a você que tem ouvido a voz de Cristo através dos estudos do Apocalipse, que seu coração está rasgando, está queimando, a você que quer se batizar. Essa semana entramos em contato com o Marcos. Quero dar os parabéns para o Marcos e os outros amigos também, que semana passada, pastores, participaram do tema e decidiram ser batizados. Eles querem testemunhar publicamente do amor que eles sentem por Jesus. Eles aceitaram a graça de Cristo e clamaram pelo poder dessa graça para obedecerem ao Jesus. Mas eu quero dizer para você: você quer se batizar? Você quer entregar a sua vida a Cristo? Você quer, a partir de agora, viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus? Então clique nesse link aí que está aparecendo agora. Pastor, eu quero que orem por mim, eu quero continuar estudando a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia todos os dias. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas se você quer ser batizado, olha para mim, eu quero falar com você. Presta atenção no que eu vou falar. Nós queremos que você venha. Você está com medo? Venha. Está com dúvida? Venha. Mas aceite a Cristo e entregue a tua vida a Jesus. Se esse é o desejo do teu coração, se eu estou falando para os servos fiéis nessa noite, que querem entregar a sua vida a Cristo, eu quero que você feche os seus olhos agora e nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar por você, para você que quer oração, para você que tem um pedido especial. Nós vamos orar por você que quer continuar estudando a Bíblia conosco. Mas eu quero também fazer uma oração especial por aquele filho que um dia foi embora, está voltando nesse momento. Aquele filho que foi surpreendido pelo pecado. Eu quero orar também por você que decidiu se batizar agora. Pastor, eu sei que nós não podemos ver nem ouvir, mas eu acredito, pastores, que o céu está em festa nesse momento. A Bíblia diz: há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. E Deus, Ele te recebe agora. Você que quer ser fiel, ore comigo. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, onde nós fomos relembrados, a nossa fé foi fortalecida, o conhecimento da Tua Palavra foi ampliado e nós podemos relembrar o mandamento esquecido. O sábado foi colocado na história, nas nossas vidas, para ser uma bênção. Ele não é um problema na vida do João, da Maria ou de quem quer que seja, mas ele foi criado e colocado no templo dentro da história durante a semana para que as nossas baterias espirituais fossem recarregadas e pudéssemos ter vida, força, saúde, fé e o poder para continuar nos preparando até a volta de Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, que aqueles que são fiéis, aqueles que estão guardando o teu dia e aqueles que decidiram guardar esse dia recebendo o sinal, o selo de Deus,
que eles possam ser tocados nesse momento, Pai. Que eles venham receber esse selo, que é a certificação da propriedade, de que eles reconhecem a Jesus como Senhor, como Salvador, como Criador, como Libertador. Mas que essas pessoas possam realmente decidir nesse momento, Pai. Quem sabe eu estou falando para um cristão, um evangélico sincero, que tem sido fiel a Deus, na luz que ele recebeu, mas hoje o seu coração, a sua mente foi iluminada e ele descobriu a verdade do sábado. A tua palavra diz assim, Senhor: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Abra o teu coração para Jesus, meu irmão. Você que está ouvindo, que pela graça de Deus, você se levante e decida fazer a vontade de Deus. Senhor, existem jovens, existem crianças, pessoas mais experientes, pessoas de várias classes, pessoas até mesmo de nacionalidades diferentes, pessoas de vários estados, não importa. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada lágrima, cada pedra, cada dificuldade que essas pessoas enfrentaram, mas nós te louvamos nessa noite porque o Senhor está disposto a mudar a vida dessas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, salva o teu povo, dê força, o poder necessário para que possamos romper com os grilhões do pecado e avançar na fé. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 1, no verso 5, que fé é obediência. Nós não obedecemos para nos salvar, mas nós obedecemos porque estamos sendo salvos. E nesse momento, o teu povo está sendo salvo, o povo de Deus está sendo selado, está recebendo o selo de autenticidade de que Deus é o Criador, Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. O juízo está vindo, Senhor, mas o juízo também é uma mensagem de esperança e de conforto para aqueles que querem fazer a tua vontade. Continue conosco, nos dê uma boa noite, uma feliz semana e a certeza de que recebemos o selo de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, o nosso Rei e Salvador. Amém. Que bom que você se decidiu, que bom que você decidiu guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, recebendo o selo de Deus. Obrigado, pastor Gerson, pela sua participação, foi muito importante, foi muito especial. Obrigado também, pastor Gilmar, pela sua participação, muito especial, muito importante, os comentários. E obrigado a você, que separou esse tempo para estudar a palavra de Deus. Eu tenho a certeza que a sua vida, assim como o senhor disse, pastor, a sua mente foi iluminada com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam para a salvação em Cristo Jesus. E o próximo tema que nós estudaremos na próxima quarta-feira, nós vamos falar: por que o sábado e não o domingo? Então, não perca o próximo tema dessa série. Que Deus te dê uma boa noite, uma feliz semana na presença de Jesus. Um abraço a todos.